Vamos ouvir então Fernando Molica e Boris Casoy. Boris, dá para entender que o presidente Jair Bolsonaro assumiu sim um compromisso em cumprir o resultado das urnas, independentemente do resultado? É claro que a gente está falando aqui na eventualidade de derrota dele para o ex-presidente Lula, nesse momento é o que indicam as pesquisas, e com esse tipo de discurso, ele consegue eventualmente agradar aqueles eleitores que não simpatizam com o PT, mas também não quer um governo que sinalize alguma ruptura, alguma coisa muito agressiva ali no horizonte? Bom dia, Colombo, bom dia, Stephanie, bom dia a todos. O importante dessa entrevista é esse tal compromisso do presidente da República com relação à aceitação ou não do resultado das próximas eleições. Ele colocou uma condicionante: se as eleições forem limpas. Ele colocou essa condicionante e insistiu nessa condicionante. Limpas a critério de quem? Limpas na visão de quem? Então, permaneceu essa dúvida que ele colocou no ar de diversas vezes e de várias maneiras sobre essa história de golpe, de não entregar o poder, enfim, esse ambiente que ele mesmo criou e seus assessores continua de pé em face dessa resposta, na minha opinião. Ele não disse peremptoriamente, a meu ver, que aceitaria o resultado das eleições. Quem disse que as urnas são auditáveis e são corretas foi o Bonner. Ele sempre coloca um mas, se a eleição for limpa. O presidente, a meu ver, escapou ileso, apesar de alguns tropeços, dessa entrevista, que foi uma entrevista bem feita. Eu acho que o presidente não tinha que responder quais são os planos dele para o futuro, porque o programa de governo dele, a maneira de governar, o que ele pretende fazer, está aí, todo mundo conhece. Ele tem que sim, e eu acho que aí a entrevista correu de parte dos entrevistadores muito bem. Ele tem que responder sobre alguns casos mais graves e ele tentou responder, em alguns com sucesso e outros não, na gestão dele. Por exemplo, na educação, por exemplo, na questão da Covid, desmatamento, tudo isso. Ele tentou contornar, ele tentou responder. Teve um momento no final da entrevista que ele conseguiu vender bem o peixe dele, das realizações do governo dele. O governo dele tem realizações, e colocou as questões que atrapalharam o governo, que trazem inflação, por exemplo, a guerra, a Covid, enfim, que a inflação existe no mundo todo. Enfim, ele tentou se colocar. Eu não acho que ele estava tão calmo assim. No começo ele estava aparentemente nervoso, eu não quero dizer inseguro, mas a expectativa criada em torno da entrevista e a própria expectativa que o entorno dele tinha foi um fator que colocou nele uma certa, eu não quero dizer insegurança, mas uma certa limitação. Depois ele foi se soltando e já estava mais à vontade. Repito, eu acho que ele saiu incólume. Agora, a sua pergunta, Rafael, será que ele ganhou alguma coisa, ganha votos?
Eu não sei, eu acho que a entrevista repercute de maneira diferente para todo mundo, para cada pessoa. Para cada pessoa. Os bolsonaristas adoraram, os lulistas ficaram batendo panela. Quer dizer, mas tem um determinado tipo de público que deve ter avaliado. Agora, eu não tenho a minha bola de cristal continua falha para dizer qual o efeito, mas que ele saiu incólume, saiu incólume. Vamos ver o que o Bolica, esqueci de dar bom dia para você, bom dia, o que o Bolica certamente tem a dizer. Mas um resultado só, uma visão só, uma opinião só, como se fosse matemática, é muito difícil tirar dessa entrevista. É isso.